estradas, que não tem também uma solução para os seus problemas. Cada vez aumentando o endividamento. 9h36, já em linha conosco, vamos fazer uma análise de cenário econômico do país, né? Ele percorre o país pelas federações de indústrias também e as confederações. Tem muita experiência, foi integrante dessa bancada aqui do Jornal Gente. Muito me honra ter dividido bancada com ele. Falar um pouquinho sobre essas trapalhadas do governo também na questão do IOF. Vai IOF, troca, vira o pacote das betings com LCD, por aí Isso seria afora, atrapalhada, estratégia? O que é, afinal de contas? Às vezes tu bota o bode na sala, pois não sabe como é que é, né? Será que a intenção era outra, né? Deixa eu saudar ex-governador, sempre governador, Germano Rigoto, bom dia, obrigado pela atenção aqui à Band. Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Da Bandeirantes. Uma alegria. Eu que tenho um orgulho muito grande de ter participado dessa bancada, viu, do Jornal Gente. Ao teu lado do Sérgio. Na época tínhamos o Afonso. O Albrecht também. O Albrecht. Olha, foi um momento muito importante e como eu gostei de estar aí com vocês. E tem uma cadeira aqui, quando quiser chegar é só chegar, a porta está aberta, só que agora não é mais na nossa sede histórica do Santo Antônio, aqui no coração do Tecnopuc, né? Mas olha, eu agradeço, Osíris, e só para dizer, realmente esse momento que a gente está vivendo, o governo fez aquela atrapalhada do imposto de operações financeiras, e isso tem muito a ver com, sabe, uma tentativa de desestabilização do próprio ministro Haddad. Por quê? O ministro Haddad, ele sabe que para resolver o problema fiscal, tu não pode pensar só no aumento de arrecadação, mas tu tem que ter corte de gastos. E dentro do governo existe uma resistência de setores do governo a corte de gastos, uma resistência muito forte, o que obrigou o ministro a buscar alternativa que, ao lado de um contingenciamento de aí 32 bilhões de reais no orçamento, ele teria que encontrar formas de aumentar a arrecadação para resolver o problema fiscal. Mas o que aconteceu? Aconteceu que isto veio aquela proposta muito ruim de aumento do imposto de operações financeiras, exatamente pela falta de apoio para ter um corte de gastos muito maior que deveria acontecer. E a gente sabe que dentro do governo tem essa resistência a corte de despesa, e isso também acontece no Congresso Nacional. Um Congresso que se preocupa muito com o gasto, mas não com o corte de gastos. Então, isso levou àquela ação errada, equivocada de aumento do imposto de operações financeiras, que teve a rejeição do Congresso Nacional, mas uma rejeição muito forte de todas as entidades aí, empresariais, de todos os setores, e aí o ministro se obriga a sentar para dizer, tudo bem, vamos manter um pedacinho daquele projeto e vamos trazer outras alternativas que garantam esta questão fiscal, a solução fiscal. E aí vem essa nova proposta. E uma nova proposta que tem problemas seríssimos também. No momento que tu pensa em aumentar a tributação sobre as letras de crédito do agro e as letras de crédito para o setor imobiliário, é claro que tu ia ter uma resistência muito forte de todo o setor do agro e a bancada do agro dentro do Congresso Nacional, que é muito forte, e a resistência do setor imobiliário, porque essas LCIs e LCAs, elas ajudam ao financiamento do agro e o financiamento do setor imobiliário. Então, claro que teria resistência, isso aí não vai passar no Congresso Nacional. Mas aí tem outros problemas. Por exemplo, a tributação sobre as bets, de 12% para 18%. Para mim, pode tributar quanto quiser essas bets. Só que isso é que nem cigarro, né, governador? Exatamente, só que a minha preocupação é o seguinte, a partir do momento que o governo vai arrecadar mais com bets, vai ficar mais difícil colocar um freio a essa jogatina absurda através do celular, que está endividando famílias, que está destruindo famílias, e que simplesmente... A reportagem da Folha de São Paulo de 2 dias atrás que mostrava que simplesmente tu tem 75% de chances de ver uma propaganda de bet num jogo de futebol
uma propaganda de bet na camiseta de um jogador, de um atleta, na propaganda em torno do estádio ou na transmissão das empresas que estão fazendo a transmissão do jogo, 75% de chance de ver uma propaganda de bet e 50% de ver a bola rolando, quer dizer, numa transmissão de TV. Sim, então, se eu abrir meu celular agora, vai vir uma propaganda de tigrinho, bet ou qualquer coisa, né? Na verdade, aí, o Senado Federal hoje estará apresentando o relatório final da CPI das bets, que não leva a nada, que não diz nada, que busca a punição de algumas pessoas, alguns peixinhos, alguns lambaris lá, mas não mostra efetivamente o que teria que fazer de controle sobre essas bets, de até fiscalização mais efetiva e principalmente de limitação. Limitação até na publicidade, limitação na publicidade como tem no cigarro, como tem na bebida alcoólica, em determinados horários, tinha que limitar esta questão da publicidade de bets. Pois bem, mas dentro do projeto, então, tu tem um aumento da tributação sobre as bets, que eu não vejo problema de aumentar a tributação, só eu vejo que o governo, ficando mais dependente desses recursos, mais dificuldade nós vamos ter de limitar fortemente esta ação das bets. Mas aí tem outras questões que dentro de tudo que foi apresentado aí, vai ter resistência dentro do Congresso Nacional. Então, a questão, por exemplo, dos cartões de crédito internacional, só para a gente dizer para os ouvintes da Bandeirante, não é só quem viaja para o exterior que vai ter esta tributação maior sobre o crédito e as compras numa viagem internacional. As compras realizadas pela internet, nesses sites que tu compra aí, as mais diferentes, vão ficar mais caras também. Quer dizer, porque vai ter tributação sobre isso. Então, eu vejo que, no fundo, em vez de tirar aquele projeto ruim da tributação maior sobre o F, tu apresenta outros problemas aí que vão ao Congresso. Volto a dizer, Osíris, aquilo já disse para ti, já disse para o Sérgio na Rádio Bandeirantes, já disse para os ouvintes, o Congresso Nacional, que resiste a tudo, deveria ser o primeiro a dar o exemplo, em vez dos 50 bilhões de emendas, dessas emendas absurdas, grande parte delas, que são encaminhadas aí para os municípios sem critério, sem transparência. São 50 bilhões este ano e mais 10 bilhões que ficou perdido do ano passado. São 60 bilhões. Se tirasse 20 bilhões dessas emendas, não precisava apresentar projeto de aumento de OF, não precisava de apresentar essas novas alternativas. Mas o Congresso quer fazer isso? O Congresso está se preocupando com o gasto? Quer dizer, não. Então, tu tens um governo errático, um governo que, inclusive, boicota as boas ações em determinados momentos do Ministério da Fazenda, quando eu digo governo, setores do governo. E, segundo, tu tens um Congresso que se preocupa muito mais com o gasto do que, efetivamente, com o controle da despesa pública e a responsabilidade fiscal. Então, infelizmente, esse é o quadro que nós estamos vivendo. Agora, que perspectivas o senhor vê para a economia brasileira com esse cenário todo e com as dificuldades que o governo está tendo para fazer o ajuste das contas, considerando que a gente teve um crescimento de PIB no primeiro trimestre de 1,4%, mas isso não significa nada se daqui para frente as coisas não andarem de uma forma consistente. Mas vamos botar alguns elementos aí. Endividamento das famílias, dificuldade de ajuste das contas públicas, cenário internacional confuso. O que a gente pode prever para esse restante de ano e também para o ano que vem, que tem um componente a mais, que é um ano eleitoral? É uma boa pergunta, Sérgio, porque além dos problemas internos, nós temos esse cenário internacional complicado, quer dizer, a questão geopolítica, esses problemas da guerra tarifária determinada pelo presidente Trump, que tem reflexo no mundo inteiro e que já o Fundo Monetário Internacional diz que a economia global vai crescer menos do que deveria, isso termina às vezes impactando favoravelmente, mas muitas vezes impactando negativamente a nossa economia. Então, esse é um problema. Mas, ao lado disso, nós temos os nossos problemas. Quer dizer, no momento que tu tem o aumento
do gasto público, no momento que tu não tem responsabilidade fiscal, tu tens aí o Banco Central com aquele sinal amarelo de que não é só manter o absurdo dos 14,75% de taxa básica de juros que jogam o juro real para cima. Jogando o juro para cima, o Banco Central ameaça até aumentar a taxa básica de juros. Isso significa menos crescimento. Ah, não, mas a economia cresceu 1,4% no primeiro trimestre. Mas cresceu um pouquinho artificialmente esse 1,4%. Primeiro, os 14,75% da taxa de juros não teve um reflexo ainda, como deve acontecer, no frear o crescimento. Segundo, cresceu de uma forma artificial porque teve liberação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, porque o crédito colocado à disposição, esse crédito consignado, ele ativa a economia, mas também, a partir do momento que começa a haver o desconto do trabalhador que buscou esse crédito consignado, vai ter um salário menor, vai receber menos, ele vai ter menos recursos para suas compras, então isso também vai terminar desaquecendo a economia. Então nós temos algumas ações que vão na direção contrária à direção do Banco Central, que é dar um freio na economia. São ações para efetivamente acelerar, para fazer com que nós tenhamos mais consumo. Então esta guerra que dentro do próprio governo, né, e claro que sempre colocando o Congresso Nacional junto disto, faz com que a gente tenha, Sérgio, essa possibilidade, Osíris, de termos aí, nesses próximos meses, um desaquecimento da economia. A questão internacional e os problemas nacionais. Aí, quando tu vê o próprio governo dizendo, o ministro Haddad dizendo, quem sabe a gente mexe um pouco nos recursos do Fundeb, quem sabe a gente freia a questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que por questões judiciais está tendo um aumento absurdo o gasto nisso. O Congresso diz, não vamos mexer nisso. Quando o governo diz, os pisos condicionais de saúde e educação, que vinculados à composição de receita, isso teria que ter uma freada também? Não se pode falar nisso. Então, as medidas que poderiam significar um certo freio no gasto têm resistência dentro do Congresso. As medidas que poderiam significar uma redução de despesa, principalmente nessa questão das emendas, têm um não do Congresso Nacional. Então, eu diria o seguinte, o quadro realmente é preocupante. Tu tem esta situação fiscal como um fator que pode levar a novos aumentos da taxa básica de juros e com todos os efeitos negativos que isso determina, endividamento de empresas, endividamento da população, esse descontrole sobre os jogos, principalmente esses jogos através do celular. Tu vê a hipocrisia. Tu simplesmente tem o Congresso dizendo, olha, cidade turística não pode ter um cassino físico, cidade turística, algumas cidades pelo Brasil, e o cassino está no celular, na mão das pessoas, inclusive mostrando cassinos iguais aos de Las Vegas, disponibilizado para que tu jogue todo tipo de jogo. Então são hipocrisias que acontecem que efetivamente preocupam, porque realmente mostram muita irresponsabilidade fiscal e mostram efetivamente que não se toca naquilo que deveria se tocar. Sim. Agora, é um contrassenso, porque a gente tem esse cenário e tem alguns indicadores positivos ainda, né? Desemprego, redução um pouco da projeção de inflação. Há que se cotizar essas coisas também, né, governador? Não, observa o seguinte... Até a indústria cresceu um pouquinho, né? Um crescimento de 1,4% no primeiro trimestre. Tá? Claro que baseado na produção agrícola, tá? Claro que baseado no agro. Quer dizer, tu tens aí um crescimento nas exportações de grãos, nas exportações de proteína animal. Tá? O Brasil hoje é o maior exportador de soja, o Brasil é o maior exportador de suco de laranja, o Brasil é o maior exportador de café, o Brasil é o maior exportador de açúcar. Quer dizer, o Brasil
é um país que está produzindo para abastecer o mercado interno e o mercado internacional. Então, este agro, ele está impulsionando o crescimento. Então, nós temos fatores que são altamente positivos no Brasil. Essa produção de alimentos, que é algo que nós temos capacidade de aumentar nossa área agricultável sem comprometer meio ambiente. Nós temos, outros países não têm isso. Nós temos uma matriz energética tremendamente diversificada que nenhum país do mundo tem. Nós não temos conflito de fronteira, nós não temos conflito étnico, nós não temos conflito racial, nós temos uma democracia estável. Está aí este julgamento que está acontecendo sobre a questão de golpe de Estado. Não temos risco à democracia nenhum. Tá? Outros países, os próprios BRICS, países em desenvolvimento, países que são o futuro do mundo em termos de crescimento, a China tem problema, não é uma democracia, tem problemas de fronteira. A Rússia, eu não preciso dizer o que está vivendo a Rússia com a Ucrânia e com as suas fronteiras. Tá? Tu pega a Índia, problema de fronteira com o Paquistão, problemas internos terríveis na Índia, e nós não temos isso. Então, eu diria o seguinte, com todos os problemas, nós crescemos 1,4% no primeiro trimestre. Como colocasse, Osíris, temos um desemprego em nível muito baixo, perto do que historicamente nós tivemos. Então, se tivesse responsabilidade fiscal, sim, se olhasse menos para a eleição de 2026 e mais para aquilo que teria efetivamente que ser feito, eu não tenho dúvida que o Brasil teria condições de dar um salto. E, claro, mais investimento em educação, principalmente na primeira infância, no ensino básico, na escola de tempo integral. Eu não tenho dúvida que nós temos condições de dar um salto muito grande com relação aos outros países em termos de crescimento. Sem dúvida. Governador Germano Rigotto, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Até o próximo contato. Boa semana e até breve. Até breve. Um abraço a ti, ao Sérgio, a toda a equipe da Bandeirantes e aos ouvintes. Muito abraço, obrigado. Governador. Bom dia. Um abraço. Governador Germano Rigotto, sempre uma análise coerente, correta, técnica, que percorre as confederações de indústria, de economia de todo o país, tem essa análise, consegue olhar a floresta, não só a árvore. Né? Muito ouvido por todo mundo, especialmente nesses últimos anos aí, agora, né, que a gente estava discutindo a reforma tributária e agora na implementação. Sim, ele é uma das referências desse tema no país. Percorreu o país com uma reforma tributária embaixo do braço, né? Como deputado federal, atuou muito fortemente, ainda no governo Fernando Henrique, na elaboração de tudo que a gente está vivendo agora. Foi líder do governo Fernando Henrique no Congresso. Né? 9h55, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos. Chegou a melhor hora de cuidar de você, de sua